a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bárbara e eu sou formanda do curso de Arqueologia da FURG. Eu gostaria de falar um pouco sobre como tudo isso começou. A partir do incentivo dos meus professores, orientadores, amigos e colaboradores, que também acreditaram nessa temática, é que está sendo possível a realização de minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, com o tema do acesso à acessibilidade no Arquivo Geral da Universidade Federal do Rio Grande, sob a óptica do portador de necessidades visuais. A temática do meu TCC surgiu a partir das saídas de campus proporcionadas pelos professores ao longo do curso, com o intuito de agregar a teoria adquirida em sala de aula à prática observada em visitações aos arquivos e outras unidades de informação. Atribuo a realização da pesquisa sobre este tema principalmente a 2 professores que ministraram disciplinas no curso de Arqueologia, os quais convidei para me orientar nessa caminhada, sendo a professora Valéria Bertotti, que atualmente é professora do curso de Arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Cláudio Renato, que é o professor do curso de Biblioteconomia da FURG e ministra disciplinas no curso de Arqueologia. Estes 2 mestres instigaram minha imaginação e criatividade, tanto em sala de aula como fora dela. Mostraram-me que o profissional da informação deve estar, acima de tudo, comprometido com o acesso e difusão da informação para todo e qualquer usuário, independentemente de suas necessidades especiais. Estes professores vêm me guiando de forma simples como focar minhas energias nessa discussão tão importante, me ajudando a enxergar uma realidade de interdisciplinaridades que está sendo fundamental para o desenvolvimento de minha pesquisa. Entendo que o arquivista não deve limitar seu papel apenas à gestão da informação, à preservação da documentação ou à migração da informação dos suportes, para que esta não se perca devido à obsolescência de software e hardware. O arquivista deve estar também atento às reais necessidades dos usuários, e entre estes estão aqueles que não podem acessar a informação da mesma forma que os usuários que não possuem necessidades especiais. Essa noite para nós é mais uma importante etapa para que se ampliem as discussões sobre a temática de acessibilidade para portadores de necessidades visuais em unidades de informação. Desejamos que a fala do professor Marcos Fontano seja mais que uma noite de aprendizado, que seja principalmente uma oportunidade para a discussão ampla do acesso à informação a todos aqueles que necessitam dela, esteja ela onde e na forma que estiver. Convido vocês a abrirem-se às transformações que essa discussão pode trazer, pois acreditamos que nada é válido aprender se não for para transformar. Por fim, agradeço a dedicação de todos que colaboraram para que a realização de minha pesquisa e desta palestra se concretizasse. Eu dou meu muito obrigado ao professor, meu orientador, Cláudio Renato, a minha professora e co-orientadora, Valéria Bertotti, e aos meus queridos e amigos colegas, Eliane Ávila, Douglas Duarte e Thaís Silveira, por me ajudarem a proporcionar para vocês uma noite agradável ao lado do professor Marcos Fontano e sua esposa Angelise. Gostaria de convidá-los a participar da mesa e apresentar o tema Além da Visão, projeto Além da Visão. Muito obrigada.
todos. Eu vou ler para vocês o currículo Lattes do professor Marcos Fontana. Marcos Fontana é doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Mestre em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas, com bolsa fornecida pela CAPES. Possui licenciatura em Língua Espanhola e Literaturas pela Universidade Federal de Pelotas. É professor assistente da Universidade Federal de Santa Maria desde 2009, onde coordena desde 2010 o projeto Além da Visão na UFSM, cujo objetivo é pesquisar e desenvolver acessibilidade digital para pessoas com deficiência visual, tema que investiga desde 2005. Obrigado. Boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir bem? Sim. Precisa do microfone? Precisa. Tá bom. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradecer ao professor Cláudio, agradecer a Bárbara pelo convite. É sempre muito instigante, muito interessante para nós que trabalhamos com acessibilidade, ter essas oportunidades de conversar com as pessoas a respeito do trabalho que a gente faz, porque realmente são poucas ainda hoje as pessoas que se preocupam com esse assunto, né? A gente vem conversando no carro, né, de Pelotas para cá, e a gente conversava nesse sentido, né? Quem trabalha com acessibilidade faz um trabalho de formiguinha, né? Então, nós temos um pequeno grupo lá em Santa Maria que trabalha com esse tema, acessibilidade voltada para pessoas com deficiência visual, e a gente vai, sempre que a gente pode, a gente vai a eventos, a gente vai aos lugares para conversar com as pessoas e mostrar um pouquinho do nosso projeto. E é muito interessante ver como as pessoas se surpreendem, né, com esse tipo de coisa que é tão simples, não é nada demais, é um projeto muito, muito simples. E as pessoas se surpreendem simplesmente porque não pensaram antes a respeito. Então, gostaria muito de agradecer a vocês por essa oportunidade e espero que a gente consiga manter um diálogo, uma conversa nessa noite. A gente está aqui para aprender com vocês, tanto a trocar, na verdade. É essa a ideia. A gente conversou agora no café, o professor Cláudio, a Angelise e eu estamos ali. Praticamente só nós conversamos, né? E já trocamos muitas coisas, achei muito interessante a conversa. E o objetivo nessa noite é isso, né? A gente trocar algumas ideias, conversar um pouco, falar um pouquinho sobre acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Bom, se nós vamos falar sobre esse tema... De repente, só assim, eu cheguei super A professora Angelise, que é minha esposa... Só um pouquinho, nós não recebemos, inclusive, o currículo da professora Angelise. Se não fizermos a leitura. Quando me perguntam, eu só digo que sou poeta, professora e aprendiz. Isso basta, né? A professora Angelise, ela é da área de letras também, ela tem formação em língua portuguesa, mestrado em literatura e logo depois fez a sua formação em língua espanhola. Hoje ela é professora da Federal da Fronteira Sul, no campus de Cerro Largo, na área de espanhol. Como ela acabou de dizer, poetisa e aprendente, né? E adora tirar fotos, então ela pede licença de vocês descerem e ficar tirando fotos. Mas eu peço que tu ajude sempre. Mas aí eu posso A gente pode contribuir também. ficar à vontade. Então, a Angelise, ela trabalha comigo no projeto, né? Ela começou lá na Federal de Santa Maria, nesse projeto. E agora, na Federal da Fronteira Sul, ela dá
sequência, a gente tem uma parceria, né, no Além da Visão, que é o nosso projeto. Bom, antes de dar propriamente início ao tema, né, eu gostaria de perguntar, nós temos aqui na sala alguma pessoa com baixa visão ou cega? Tem alguém aqui? Só para eu saber como me conduzir com relação aos slides. Não tem nenhuma pessoa com baixa visão, tá? Não, porque se tivesse eu preciso descrever, então, né? Se não tem, então vocês enxergam e eu não preciso descrever os slides. Se tivesse, eu precisaria descrever. Então essa é uma diferença que a gente precisa fazer, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente precisa se preocupar com quem está na sala, né? Existem, por exemplo, você sabe que quando tem uma pessoa surda, a gente tem que ter um intérprete de Libras. Da mesma maneira, a gente precisa se preocupar, saber se tem alguma pessoa cega, porque se tem uma pessoa cega, a gente precisa descrever o que está acontecendo, descrever o que tem no slide, para que essa pessoa possa realmente aproveitar o que a gente está falando, né? Senão fica uma coisa no ar, assim. Eu estou falando de uma imagem que está ali, mas para essa pessoa não significa nada, eu estou falando de nada. Né? Bom, então, eu vou falar sobre o projeto, algumas coisas que nós fazemos lá em Santa Maria e em Cerro Largo e dessas experiências que a gente tem, né? Como é que a gente construiu, o que a gente faz, quais são as nossas expectativas com relação ao trabalho que a gente realiza. Eu coloquei nesse primeiro slide a tradução, né? We just can't see, simplesmente não conseguimos ver. Eu sou professor de espanhol, né? Essa é uma banda espanhola, Meilink, perdão. Meilink vem do chinês, significa sem nome. E essa banda ela tem umas composições muito interessantes, muito embora seja em inglês, né? Não é um material com o qual eu trabalho, né? Eu trabalho com língua espanhola. Mas eu achei muito interessante esse material deles, porque é uma canção, é uma música, né? Nós simplesmente não conseguimos ver, não podemos ver. E essa música, ela vem acompanhada de um ensaio fotográfico. E é um ensaio fotográfico muito interessante, vocês podem ver, tem Facebook, enfim. É um ensaio fotográfico em que as pessoas estão de vendas e algumas pessoas retiram as vendas e por trás da venda não tem nada, não tem olhos. Né? Quem são essas pessoas? Não são cegos. Essas pessoas, e é por aqui que eu quero começar a nossa reflexão, a nossa discussão. Quem são essas pessoas? Essas pessoas não são cegas, essas pessoas são o resto. Somos nós. Essas pessoas que não conseguem ver são os normovisuais. Né? Nós não conseguimos, em geral, enxergar que existem pessoas que são diferentes de nós e que precisam de recursos para viver como nós, que vemos normalmente. Não tão normalmente, eu tenho um probleminha de visão também, né? Mas para viver assim como nós vivemos, elas precisam de outros recursos que nós muitas vezes não necessitamos. Só que a gente muitas vezes não enxerga, a gente não se preocupa. Como eu comecei agora a minha apresentação perguntando se tinha alguma pessoa cega para poder me adaptar, dificilmente alguém faz isso, né? Não que seja melhor que alguém e tal, é só porque eu tenho pensado isso há algum tempo, né? Eu tenho me preocupado com esse assunto já há algum tempo. E normalmente nós não nos preocupamos. Eu, por exemplo, teria dificuldade para lidar com outros tipos de deficiência, talvez. Porque eu não pensei sobre isso, eu não estudei sobre isso, eu não me preocupei com isso. Então, essa questão de nós não conseguirmos ver é simplesmente a questão de que, em geral, nós não conseguimos perceber o outro. Nós temos alguma dificuldade de perceber o outro. Como professor da área de letras,
eu posso dizer para vocês assim, que uma das coisas mais bonitas que a gente tem na língua são os adjetivos, né? Para falar pessoa amada, né? Usar esses adjetivos de maneira construtiva é tão bacana. Só que os adjetivos, eles têm também um aspecto, uma carga que nos conduz ao oposto disso. Quando a gente diz a pessoa cega, né? A pessoa cega, esse adjetivo que a gente está colocando, obviamente qualifica a pessoa, determina que ela tem um problema de visão grave, né? Que ela, em geral, é a pessoa que não consegue de fato enxergar, não tem absolutamente nada de visão. Só que seria tão interessante se nós pensássemos não